Olá, pessoal. Agora nós iremos iniciar, né, o curso de nutrição, certo? Eu espero que vocês aproveitem, né, tirem suas dúvidas. E é isso. Pode começar, Rayane. Boa noite a todos. Eu me chamo Rayane Siqueira. Eu sou graduanda em nutrição do último período de uma universidade privada aqui de Natal, certo? Eu me formo agora no final do ano, em dezembro, se Deus quiser e a pandemia deixar, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o mundo da nutrição, sobre como funciona na graduação, o que é a nutrição, os mercados de trabalho e as áreas de atuação do nutricionista e a minha vivência até agora com o curso, certo? A nutrição ela é definida como uma ciência que estuda todos os processos por meio dos quais os organismos recebem, utilizam e eliminam os nutrientes ingeridos. Ou seja, a nutrição é o estudo dos alimentos e do corpo humano. E como isso pode influenciar na promoção de saúde no dia a dia e no prolongamento da vida, certo? Então, é muito importante que a gente enfatize o estudo dos alimentos e do corpo. Como funciona o nosso organismo na hora desde a ingestão até a excreção do alimento, que é quando quando acontece a urina ou as fezes, certo? Essa é a nutrição, é o estudo dos alimentos em geral e como isso pode influenciar na nossa vida. Bora passar. O curso, ele tem duração de 8 a 10 períodos, que no caso é de 4 a 5 anos, a depender da faculdade, da universidade, certo? No meu caso, são 8 períodos. Ele pode funcionar de 1 a 2 turnos, isso depende muito da faculdade também. Eu só cursei em um turno. Ele tem aulas práticas e teóricas, certo? No início, logo no primeiro semestre, a gente começa a estudar muito o corpo humano. No início, a gente não vê nada sobre a nutrição em si, a gente vê o que o profissional de saúde tem que saber, basicamente, como base, para poder lidar com as pessoas, com o ser humano, que é o quê? A anatomia humana, que é o nosso corpo, porque para você estudar os alimentos, você primeiramente tem que saber o que é o corpo, como o corpo funciona, todos os processos fisiológicos e biológicos que acontecem no nosso corpo. Então, para isso, a gente tem que estudar basicamente isso. Então, no primeiro e segundo período, a gente estuda mais matérias básicas, que é a anatomia, a bioquímica, que a bioquímica engloba o quê? Todos os processos corporais em geral, e engloba o que é carboidrato, o que é proteína, o que é lipídios. É como se fosse uma base, é como se a gente estivesse relembrando tudo que a gente estudou no ensino médio, certo? Então, lá para o terceiro período é que vocês vão começar a ver a questão da nutrição em si. Então, eu recomendo para quem quer fazer nutrição, vá sabendo que você não vai começar logo do início a fazer uma dieta. Você vai aprender o que é o corpo humano, entender todos os processos biológicos e químicos para poder realmente chegar na nutrição. Então, tem muita gente que entra e como não vê a nutrição em si, fica meio, como eu posso dizer, fica meio desestimulado e desiste antes da hora. Mas vocês precisam realmente ter uma base para poder conhecer a nutrição. Ele é um curso, ele é difícil, eu não posso dizer para vocês que é um curso fácil, mas é um curso que você tem que ter amor, realmente amor, porque é uma medicina, não deixa de ser uma medicina, é a medicina dos alimentos. Eu acho que a base do humano é os alimentos, a gente precisa diariamente ingerir alimentos para poder sobreviver. Então, a gente estuda a melhor forma de aproveitar esses alimentos com o nosso corpo, para que no futuro a gente não tenha nenhum problema com doenças crônicas. Eu costumo dizer assim, que a gente é o que a gente come. Então, o que a gente come agora, o que a gente faz com o nosso corpo agora, vai ser espelho para o futuro. Então, se a gente se cuida, se a gente consegue ter uma alimentação mais balanceada, tudo com equilíbrio, né? Porque a gente tem que ter equilíbrio na nossa vida em tudo. Então, a gente vai conseguir, mais à frente, ter uma qualidade de vida e uma longevidade, né?
ter uma vida com mais tempo, com mais duração e com menos problemas com doenças crônicas. Então, a nutrição é basicamente amor ao nosso corpo e aos alimentos em si. O curso ele tem aulas práticas e teóricas. No início, como eu falei, a gente vai ter muita aula teórica. As aulas práticas começam lá no 4º período, no 5º período, perto da metade do curso, porque a gente precisa ter uma base para poder iniciar as aulas práticas. Talvez possa ser que vocês tenham aulas práticas no início, mas mais de bioquímica, em laboratório, mas a prática mesmo, a gente só vai ver lá para perto do meio do curso, porque a gente tem que ter uma base teórica para poder iniciar a prática, né? Pode passar. Vamos falar agora sobre as áreas de atuação, certo? Eu vou falar uma a uma, explicar tudo direitinho. Na nutrição clínica, a gente é um mundo muito abrangente. A gente engloba hospitais, engloba as clínicas particulares e convênios médicos e os ambulatórios, que é todo, por exemplo, que é uma UPA, que é uma UBS. Então, a nutrição clínica, ela é realmente muito vasta. E aqui em Natal, por exemplo, a gente tem bastante oportunidades com concursos e com também convênios sem ser concursos, né? Que a gente pode ter a oportunidade de abrir para a nossa própria clínica ou fazer parceria com alguma outra clínica para ser nutricionista da clínica. Tem a unidade produtora de refeições, que é uma das áreas de atuações que tem mais mercado de trabalho atualmente, que são os restaurantes públicos, que são aqueles restaurantes, os restaurantes públicos, os restaurantes privados, os restaurantes de hospital, que é a unidade produtora de refeições dos hospitais, que é uma coisa que existe muito no mercado de trabalho, as escolas, que é as merendas, que envolvem tudo que é feito nas escolas em relação à alimentação e os cardápios. Então, é um mercado de trabalho muito vasto. As universidades públicas, que têm restaurantes dentro da universidade, e as empresas privadas, que também têm restaurantes dentro das empresas para poder fornecer alimentação para os trabalhadores. Então, é um mercado muito vasto, muito vasto. É um dos principais mercados de trabalho para o nutricionista atualmente, certo? Temos a nutrição esportiva, que é a nutrição você pode ser atendido em consultórios como nutricionista esportivo, mas isso demanda uma especialização. Tem a nutrição esportiva nas academias, que você pode fazer parceria, sim, com algumas academias, para atender numa sala ao lado e englobar os alunos da academia. Muitas academias até contratam nutricionistas para terem sua grade, né, para enriquecer o ambiente. E tem os centros esportivos, que é nutricionista de time de futebol, e, em geral, os centros esportivos também é uma oportunidade muito boa para os nutricionistas esportivos. Tem a saúde coletiva, que é uma nutrição baseada mais no governo, que ela engloba organizações não governamentais, engloba ambulatórios, que é muito parecida com a nutrição clínica, mas a nutrição em saúde coletiva, ela é mais governamental. Ela engloba muito as leis que existem no governo relacionadas à nutrição, como suplementação com vitaminas para crianças, suplementação de idosos. Então, a saúde coletiva é mais governamental. Também você pode atender em unidades de atendimento básico, que é as UBSs, e também na vigilância sanitária, né? E a carreira acadêmica, que são os professores. Você pode ser professor de graduação, de pós-graduação e de cursos técnicos em geral, certo? Então, a nutrição ela é bem vasta relacionada a isso. Pode passar. Também temos a nutrição na gastronomia. Hoje em dia é muito comum a gente ver nutricionistas donos de restaurante, nutricionistas realmente que são donos de restaurante, entendem muito bem da gastronomia, porque na nutrição, na graduação, a gente paga uma matéria
que é de gastronomia. Então, a gente entende tudo que engloba a gastronomia, a gente entende sobre ficha técnica, que é uma coisa muito importante para fazer uma preparação na nutrição, sem desperdício. Então, é muito comum a gente ver nutricionistas que abrem empresas daquelas marmitinhas congeladas, nutricionistas donos de restaurante. E, em geral, a nutrição na gastronomia é muito comum, certo? Tem o marketing nutrição, que aqui em Natal eu já vi algumas vezes também, que são empresas alimentícias que contratam um nutricionista para influenciar no marketing, em como a empresa pode enriquecer o alimento através do marketing, porque a gente sabe que a alimentação saudável hoje em dia é uma coisa muito recorrente, as pessoas cada vez mais estão buscando ser mais saudáveis. Então, um alimento, a gente observa que nas embalagens dos alimentos hoje em dia, a gente vê que eles enfatizam sempre a alimentação saudável. Então, as empresas alimentícias fazem questão de contratar nutricionistas para ajudar no marketing, para ajudar em como melhorar o alimento para vender mais. Também tem as agências de publicidade que contratam os nutricionistas para fazer colunas, fazer programas de televisão, mostrando receitas. Aqui em Natal eu já vi em algumas redes de televisão nutricionistas nos programas ensinando como ter uma alimentação mais saudável, ensinando a cozinhar uma comida mais saudável. Então é muito comum também existir o marketing em alimentação como área de atuação do nutricionista. E tem a indústria de alimentos, que é através de consultorias. Consultorias, no que o nutricionista faz a consultoria? Ele faz a consultoria ajudando a que a indústria alimentícia, o restaurante ou qualquer outra coisa que envolva alimento, consiga se adequar às normas vigentes sobre alimentação. Então, ele dá consultoria para que o restaurante consiga se adequar à Covisa, à Anvisa e à vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária, atualmente, ela tem normas e regras que os restaurantes têm que seguir para poder funcionarem. Então, é muito comum, a indústria dos alimentos também é uma das atuações mais comuns do nutricionista. Hoje em dia, o mercado para a indústria alimentícia é muito vasto, porque a vigilância sanitária obriga o restaurante a ter uma nutricionista para poder funcionar. Porque se você é dono de um restaurante, você tem que contratar um profissional que entenda sobre alimento, que entenda sobre a segurança alimentar, que entenda sobre como aquele alimento é armazenado. Então, tudo isso existe uma legislação por trás que faz com que o dono de restaurante contrate um nutricionista. E principalmente no controle de qualidade dos alimentos, que é a temperatura. O nutricionista, ele observa a temperatura dos alimentos durante a cocção, ele observa durante a cocção, durante o preparo dos alimentos, antes da cocção, ele observa o alimento está exposto para servir, certo? Então, esse mercado é muito vasto, tá? No final, eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha vivência no curso de nutrição. Eu estou no último período de nutrição. Estou já no TCC, no trabalho de conclusão de curso, e estou pagando alguns estágios. Na verdade, eu estava antes da pandemia. Eu já deveria ter terminado alguns estágios, mas a pandemia acabou que me impediu um pouquinho de continuar. Mas, se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal. Eu sou pesquisadora lá da Liga contra o Câncer, da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Eu comecei lá como um projeto de extensão, que é oferecido pelas universidades em geral, para que o aluno tenha vivência prática em extensão, extensivamente fora do curso, uma coisa voluntária, antes dos estágios obrigatórios. Então, eu comecei na Liga contra o Câncer como projeto de extensão. Eu comecei a estagiar lá como projeto de extensão antes do meu estágio, é um estágio não obrigatório.
E depois desse projeto de extensão, acho que vai fazer mais ou menos uns 2 anos, eu entrei como pesquisadora para pesquisar, para fazer um artigo científico sobre a alimentação, sobre como a avaliação, como a nutrição influencia no tratamento do câncer, que é na quimioterapia e na radioterapia. Então, esse artigo está em curso, a gente está construindo ele. Inclusive, vai ser um dos temas do meu TCC. E fora isso, uma das minhas experiências é no ramo da alimentação coletiva, que é nos restaurantes. Atualmente, eu também faço estágio extracurricular em um restaurante aqui de Natal, de um shopping daqui de Natal. E eu tenho uma vivência muito boa relacionada a isso. Assim, tem muitas pessoas que entram na graduação de nutrição e não gostam muito da alimentação coletiva, porque é uma coisa mais monótona, é uma coisa que você faz todos os dias, quase a mesma coisa. Mas no decorrer da nutrição, eu fui gostando, fui me apaixonando por dois tipos de nutrição: a nutrição clínica, que é a nutrição em hospital, que eu faço na Liga, na Liga contra o Câncer, e a nutrição em unidade de alimentação, que é a nutrição nos restaurantes. Lá nos restaurantes, a gente faz basicamente o quê? A gente tem um controle de qualidade dos alimentos, a gente tem um controle na limpeza das verduras e frutas, para que chegue à mesa do consumidor no restaurante, à mesa do cliente, de forma que não tenha contaminação alimentar, de forma mais segura possível. Então, a gente sempre faz testes, contrata empresas que faz testes, inclusive a Universidade Federal, ela faz testes, fez testes no restaurante que eu faço estágio, e deu tudo ok no alface, para análise de qualidade do alface, para saber se ele está sujo, se o alface ele está contaminado com alguma coisa. Então, no geral, nos estágios de restaurante, a gente faz basicamente isso. A gente tenta manter um controle geral entre os manipuladores, para que eles sempre venham com a higiene corporal em dia, os uniformes estejam sempre limpos, estejam sempre com os EPIs necessários, que são a máscara, a touca, as unhas, que estejam sempre limpas. Então, no geral, a alimentação coletiva em restaurantes é isso. É observar a higiene dos manipuladores, observar a higiene da alimentação e observar as temperaturas, que é muito importante. Quem for cursar o curso de nutrição vai ver que é muito importante a relação alimento e temperatura. Por exemplo, um alimento ele não pode ficar mais de 2 horas em temperatura ambiente. Ele tem que ficar ou em temperatura quente, entre 60 a 65 graus, ou temperatura fria, menos de 10 graus. Então, é muito importante que isso seja observado nos restaurantes. Por isso, é contratado nutricionistas e estagiários em restaurantes, para que isso seja sempre observado. E na clínica em si, além da Liga, um dos meus estágios obrigatórios foi lá no Hospital Santa Catarina. Então, a gente observa muitas doenças crônicas e muitas comorbidades, certo? Na Liga contra o Câncer, a gente faz um atendimento com os pacientes que estão em tratamento e que precisam da nutrição para conseguir prosseguir o tratamento de quimioterapia e radioterapia, porque esse tratamento é um pouquinho invasivo, que faz com que o paciente perca peso de forma mais rápida, devido a alguns efeitos colaterais dos medicamentos e do tratamento em geral. Então, um dos efeitos colaterais da quimioterapia, por exemplo, é perda do olfato, perda da vontade de comer. Ele perde um pouco a vontade de comer, ele perde um pouco de sentir o cheiro e o sabor das coisas. Então, isso é muito importante para qualquer pessoa. Você não consegue comer bem se você não sentir o gosto do alimento. Então, devido a alguns efeitos colaterais do tratamento, o paciente acaba perdendo um pouquinho de peso. E é isso que a gente que o nutricionista
tem que atuar na perda de peso durante o tratamento do paciente, para que ele consiga terminar o tratamento de forma eficaz e que o tratamento seja eficaz realmente. Porque se o paciente, por exemplo, pegar uma anemia, ele não vai desenvolver uma anemia durante o tratamento, ele não vai poder prosseguir o tratamento até que essa anemia esteja recuperada. Então, é muito importante o profissional de nutrição no tratamento com câncer. Além disso, nos hospitais em geral, o nutricionista também é muito importante na área clínica, tanto na área clínica como na área da unidade de produtora de refeições, devido a, por exemplo, na unidade de produtora de refeições, o nutricionista atua observando o tipo da dieta, como é que a dieta vai sair para o paciente, porque tem pacientes que não podem comer muito sódio, que é o sal, tem pacientes que não podem comer açúcar, tem pacientes que têm alergia ao glúten, alergia à proteína do leite, que é a proteína do leite, alergia ao carboidrato do leite. Então, é muito importante que o nutricionista esteja atuando aí, que também é uma área muito vasta. E é isso que a gente faz na nossa Santa Catarina. Observa tudo isso na área da unidade de produtora de refeições e também observa tudo isso e observa as comorbidades do paciente e as necessidades do paciente em relação à alimentação na área clínica, na área da clínica em si, da internação do paciente, para que ele evolua da melhor forma e consiga receber alta logo. E na minha vivência acadêmica, ocorreram muitas coisas que me fizeram ficar mais apaixonada ainda pela nutrição. A nutrição, assim, eu tenho uma pergunta que, se alguém me perguntar, eu já vou responder de agora, porque é uma pergunta muito frequente. A nutrição tem matemática? Tem matemática, sim. Não é uma matemática que diga assim, eu odeio matemática, eu não vou fazer nutrição. Não. É uma matemática mais tranquila, é uma matemática básica. Somar, dividir, multiplicar, subtrair. E é muito importante que você saiba pelo menos a regra de 3, para poder realizar um plano alimentar, para poder realizar uma ficha técnica. Então, na base da nutrição, de cálculo, o mais importante é você saber regra de 3, certo? Não é uma coisa de outro mundo. Mas eu falo para vocês que só fica mais difícil a faculdade, porque as responsabilidades elas vão aumentando, mas é algo muito gostoso, é algo muito bom para si. Quando você ama realmente o que você faz, é importante que você ame de verdade, porque não é um curso fácil. E após o curso, também, quando você se forma, fica mais difícil ainda, porque vocês vão observar que existem muitos profissionais que não são comprometidos com o paciente em si, são comprometidos com o valor que recebem, certo? Então, é importante que vocês não pensem só no dinheiro. É claro que dinheiro é importante para que a gente sobreviva, mas que vocês pensem também no amor e no cuidado para com o paciente, certo? Ali não é um cliente, é um paciente. Por mais que ele esteja pagando a você para fazer um plano alimentar para ele, uma dieta, ele é um paciente. Então, você precisa entender, além do corpo dele, a mente dele. Porque a mente e o corpo estão extremamente ligados. A mente e o corpo estão extremamente ligados. Então, quando você consegue entender a mente do paciente, você consegue entender as necessidades dele. Existem muitos nutricionistas atualmente, muitos mesmo, vocês vão ver muitos, que atuam com responsabilidade pelo fato dos planos alimentares. Cada paciente tem sua individualidade. Então, cada paciente tem o seu próprio plano alimentar. Mas nem sempre o nutricionista pensa nisso. E, às vezes, o nutricionista tem tantos pacientes que acaba que faz um plano alimentar padrão e entrega o mesmo plano alimentar para todos os pacientes. O que não é o correto. Vocês vão ver, quem for cursar o curso de nutrição, vão ver que nas legislações do nutricionista, o nutricionista não pode fazer algumas coisas, e essa é uma delas. O nutricionista não pode postar uma foto de antes e depois, nas suas redes sociais, uma foto de um paciente no antes e depois nas suas redes sociais. Então, existe toda uma legislação do nutricionista que deve ser seguida. Então,
Se vocês forem se formar nutricionistas, atuem com responsabilidade, atuem com amor pela profissão, porque o seu paciente, ele é individual, o corpo dele é totalmente individual. Então, eu não sou igual a você, que não é igual a qualquer outra pessoa. Nosso DNA é totalmente diferente, certo? Eu vou responder as perguntas agora, tá, gente? Então, me perguntem aí que eu vou respondendo. Deixa eu abrir. Fala sobre a nutrição voltada para a pediatria. Então, a nutrição na pediatria é extremamente importante, desde do nascimento, desde antes do nascimento até a evolução da criança, certo? Do bebê e da criança. É muito importante que a mãe, antes de ter o bebê, já tome as suas precauções durante a gravidez. Porque muitas vezes, muitas coisas que o bebê, muitas dificuldades que o bebê tem e nasce tendo, vem da mãe geneticamente. Então, a alimentação da mãe tem que ser equilibrada, a mãe tem que ir no nutricionista para fazer aquele cálculozinho para ver o peso que ela deve ganhar durante a gravidez, para que o bebê nasça o mais saudável possível. E durante o crescimento do bebê, deve-se respeitar o tempo do bebê, né? Porque muita gente inicia o alimento no bebê de forma precoce. E o bebê ele tem um tempo para desenvolver, por exemplo, o estômago e os seus órgãos. Então, é importante que as pessoas respeitem o tempo do bebê, que é após 6 meses é que começa a introdução alimentar. E também, antes dos 6 meses, é importante que observe a quantidade de vezes que o bebê mama. Se o bebê não mamar, porque existe alguns casos que a mãe não consegue dar de mamar ao bebê. Então, se ele não mamar, é importante que observe a questão voltada para o leite que vai dar para o bebê. Então, são estudos que a gente vê na faculdade que a gente tem que levar realmente a sério. E na faculdade é muito visto isso. A gente tem uma matéria especialmente para estudar sobre a maternidade e como lidar com o crescimento do bebê, a introdução alimentar, qual é o tempo que o bebê precisa para introduzir um alimento. A gente estuda estratégias para que o bebê se alimente melhor, estratégias para que o bebê aceite o alimento, porque tem muitos bebês, muitas crianças que não aceitam o alimento inicialmente. Então, a gente estuda estratégias para que ele aceite o alimento, certo? Então, a gente vai ver no curso, existem matérias específicas para cada coisa. A gente vai ver uma matéria vocês vão ver uma matéria só para as doenças crônicas, uma matéria só para a amamentação, uma matéria só para o bebê, a criança, o adolescente, o adulto. Então, é tudo muito explicadinho durante o curso, certo? E a nutrição na pediatria, ela é muito importante e muito procurada aqui em Natal. Inclusive, existe poucos nutricionistas que abordam essa nutrição. Eu conheço poucos nutricionistas aqui em Natal que abordam. E é uma nutrição extremamente importante e interessante. Assim como a pediatria, temos a nutrição nos idosos também, que é extremamente importante e que aqui em Natal é um mercado de trabalho muito vazio. Então, existem poucos nutricionistas que abordam isso, e é muito importante que os nutricionistas comecem a abordar, porque tem muitas crianças nascendo e tem muitos idosos também aqui em Natal, que precisam de um cuidado maior, né? Vou ver outra aqui. Como é visto o vegetarianismo na nutrição? Tem alguma especialização para nutricionista que quer seguir essa área? O vegetarianismo, ele é meio controverso na nutrição. Inclusive, no meu curso, eu tive algumas alunas que eram vegetarianas, e são vegetarianas ainda, e eu posso afirmar que ele é pouco visto, a gente pouco vê, é muito controverso os estudos sobre o vegetariano. Em alguns estudos falam que
tal vitamina só vai encontrar na carne. Alguns estudos falam que não, que tal vitamina a gente consegue encontrar nos vegetais. Então, é um pouquinho controverso, certo? Algumas pessoas realmente têm preconceito, têm um pouquinho mais de intolerância com o vegetariano, mas também é uma área da nutrição muito importante e de muita necessidade, porque cada dia mais as pessoas estão se tornando vegetarianas. Eu conheço muita gente vegetariana, inclusive nutricionistas que se tornaram vegetarianos depois do curso, pelos estudos que a gente vai vendo, pela importância pelos estudos sobre a carne e por muitos outros aspectos. Então, é importante, essa área também é uma área muito importante da nutrição, que é pouco abordada e, algumas vezes, incompreendida. E sobre a especialização, existe sim a especialização sobre o vegetarianismo. Aqui em Natal, acredito que não, existe fora daqui, mas existe sim. Em relação aos estágios, tem muitas oportunidades. Às vezes, é bom sempre procurar. Aqui em Natal, a oportunidade é um pouquinho mais. Estágio extracurricular, claro. É uma oportunidade um pouquinho menor do que em outras cidades. Mas é importante estar sempre procurando os estágios. E é muito importante que vocês, além de procurar, sejam seletivos relacionados aos estágios. Porque tem muitas pessoas, muitos contratantes de estágio, que buscam um nutricionista não só para os estágios em si, não só para a área da nutrição. Acaba que aproveita o estagiário para outras coisas que não deveria. É por isso que, na maioria das universidades, para o aluno estagiar de forma extracurricular, que é de forma fora da universidade, a universidade precisa ter um convênio com o lugar que o aluno estagia para que ele para que a universidade consiga acompanhar o estagiário, para que o lugar que ele está estagiando não acabe que explore o estagiário, em outra função, certo? Ao contratar um estagiário, ele tem que mandar diversos documentos falando quais as funções dele lá no estágio, e isso é acompanhado sempre, pelo menos na minha universidade, isso é muito acompanhado. A gente tem que mandar relatórios quase que todo semestre para a universidade, provando o que a gente faz lá no estágio, para que isso seja bem acompanhado, porque há um tempo atrás não era tão acompanhado e existia muito essa questão de os contratantes de estágio colocarem os estagiários para fazer atividades que não acometiam ao nutricionista, certo? Qual o perfil de um nutricionista? Não entendi essa pergunta, eu queria que você me falasse de forma mais sucinta. Qual é o perfil do nutricionista? Como você soube que esse era o curso certo? Quando eu cheguei nos meus estágios, principalmente na Liga. Na Liga, quando eu comecei a cuidar dos pacientes, porque a área que eu gosto é a área de cuidar de pacientes realmente doentes. Pacientes que realmente estão precisando da minha ajuda, que estão precisando da nutrição para sobreviver. A área de estética é muito linda também, mas não é a área que eu me identifico. Então, quando eu cheguei lá na Liga, eu cheguei no meu projeto de extensão, eu realmente percebi que eu estava no canto certo, no local certo, que aquilo era o que eu queria fazer. Era tratar de pacientes doentes que precisavam da minha ajuda, da ajuda do nutricionista, para conseguir viver. E é muito gratificante quando você atende um paciente e ele chega na próxima consulta e melhora com a sua conduta. É muito gratificante. É uma coisa que você nem consegue explicar o quão gratificante é para você, porque é amor. Você começa a perceber que aquele mundo é o mundo que você realmente deveria estar há muito tempo. Qual é o salário de um nutricionista? Depende muito, muito, muito. Eu nem sei muito bem qual o piso salarial do nutricionista, porque a maioria dos nutricionistas tem uma coisa mais avulsa, né? Mas depende muito do que você faz, da área que você vai. Tem muitos nutricionistas que eu conheço que eles não fazem uma coisa só. Eles acabam fazendo várias coisas porque o tempo realmente da nutrição em si, dos trabalhos como nutricionista, são um tempo mais reduzido, como posso dizer. É um tempo que dá para você fazer várias coisas,
ir para vários lugares do mercado de trabalho e conseguir um salário melhor. Como, por exemplo, tem alguns nutricionistas que atendem numa clínica 2 vezes na semana, trabalham num hospital, meio período do dia, ou é professor e trabalha numa clínica também. Então, o salário depende muito do que você quer fazer. Fala um pouco mais sobre as aulas práticas. As aulas práticas são maravilhosas, maravilhosas. Eu gosto muito das aulas práticas. Mas quando você chega lá, aí sim você consegue entender tudo que você aprendeu na teoria. Porque quando você lê os livros, lê os artigos e tudo que a gente aprende na teoria, a gente não consegue imaginar tanto como a gente consegue imaginar quando a gente vai para a prática. Algumas vezes, sim, a prática é diferente da teoria. Algumas condutas que a gente vê na teoria, talvez a gente não tome tanto na prática, devido ao o que você tem disponível, por exemplo, em hospitais públicos. Em questão de dieta por via interal, que é dieta por sonda. Nem sempre a gente tem disponível uma dieta para um paciente diabético, por exemplo. Então, a gente tem que viver com aquilo que a gente tem para poder ajudar o paciente. Então, nas aulas práticas, a gente consegue visualizar como é a nutrição em si. A gente aprende na teórica para praticar e aprender tudo que a gente aprendeu na teoria, para fixar na nossa cabeça aquilo que a gente aprendeu. Qual a matéria que você mais gostou de estudar? Deixa eu pensar aqui. Eu gostei muito de estudar a matéria de doenças crônicas, de distúrbios alimentares, Deixa eu pensar. A matéria de doenças em si. Gostei muito de processos biológicos, que é quando a gente aprende sobre... A gente relembra, né? Sobre ciclo de Krebs, o ciclo do organismo, como o carboidrato, a proteína, os lipídios são usados no nosso corpo. Eu também gostei muito dessa matéria. Mas uma das matérias que eu mais gostei foi a que trata sobre doenças, sabe? Trata sobre obesidade, diabetes e as doenças em gerais. Foi a matéria que eu mais gostei. Como é a relação do nutricionista com outros profissionais? É muito difícil, às vezes. Existe sim, vou citar aqui um exemplo, existe sim médicos que realmente entendem que o nutricionista é importante, mas também existem médicos que querem dar a conduta do nutricionista a eles mesmos. Mesmo tendo pagado só apenas uma matéria durante 6 anos de curso, uma matéria super superficial, mas mesmo assim existem muitos profissionais que querem dar a conduta entre si. A gente vê hoje em dia alguns escândalos nas redes sociais relacionados a pessoas que querem para si uma coisa que não tem, que é o diploma de nutricionista, né? Muita gente quer passar dieta por si só, muita gente quer orientar por si só, sem nunca ter estudado. Por exemplo, os coaches, ou aquela Mayra Cardi, que existe até processos do CRN, do Conselho Regional Nutricionista, com ela. E com algumas pessoas que realmente querem abordar uma coisa que não podem. Por exemplo, nutrólogos. Nutrólogos não podem passar um plano alimentar, mas existem muitos nutrólogos que passam. Então, ainda existe muito preconceito relacionado ao nutricionista, porque muita gente quer ser nutricionista. Tem uma frase que diz assim: ser nutricionista é tão bom que todo mundo quer ser, né? O nutricionista pode trabalhar em academia e supermercado? Pode sim, o nutricionista pode. Existem nutricionistas nos supermercados, principalmente os supermercados que têm padaria, panificação. E a academia depende muito. Depende se o nutricionista, como eu falei, na área de atuação. Existem academias que contratam o nutricionista para acompanhar os alunos. E esse é um mercado que a gente vê muito, que é a academia contratar o nutricionista e falar assim, me contratou, exemplo, a academia me contratou. E existe um pacote na academia que dá direito a acompanhamento com o nutricionista. Então, é muito comum, sim. E nos supermercados, também é extremamente comum, porque em muitos supermercados, principalmente nos supermercados grandes, como aqui em Natal, como o Nordestão, o Hiper, Extra, eles têm a padaria, a panificação, e eles precisam de um nutricionista, porque as legislações atuais os obrigam.
Deixa eu ver aqui. Como é a parte de estética. A parte da estética também é incrível, eu gosto muito. Existe uma matéria só de nutrição e estética. Então, a gente aprende as influências dos alimentos na estética, quais os alimentos melhoram a espinha, quais os alimentos melhoram a queda de cabelo, quais os alimentos fazem com que o cabelo cresça mais. Então, a gente aprende tudo sobre estética durante a faculdade. Só que é importante que você tenha uma pós-graduação para que você aprenda ainda mais, porque nunca a gente consegue aprender tudo que existe no mundo. A faculdade é como se fosse uma base. Fora dela é que a gente vai se aperfeiçoar naquilo que a gente quer. Então, a nutrição na estética é de extrema importância que você faça uma pós-graduação depois, tanto na estética como na nutrição esportiva também, porque a gente não aprende 100% a suplementar um paciente. A passar suplemento para um paciente, a gente não aprende 100%. Então, a gente tem que fazer uma pós-graduação, uma especialização nisso. Além disso, o nutricionista ele não pode passar fitoterapêuticos, que é o quê? Chás e infusões e medicamentos terapêuticos. Ele tem que fazer uma especialização em fitoterapia para poder passar esse tipo de coisa. Quanto tempo dura o curso? Depende muito da faculdade que você quer fazer. Por exemplo, na faculdade que eu faço, dura 4 anos, que são 8 períodos. Mas na faculdade federal, daqui de Natal, por exemplo, dura 5 anos, que são 10 períodos. Depende muito da faculdade. O meu dura 4 anos. Por que você escolheu nutrição? Porque desde muito pequena, desde muito nova, desde criança, eu sempre tive interesse na alimentação, porque eu sempre tive dificuldade com relação ao meu peso. Eu entrei na faculdade porque eu era muito curiosa em relação a me cuidar, porque a minha genética corporal, minha genética da minha família, é de obesidade crônica. Então, toda vida que antes, quando eu era na adolescência, toda vida que eu dava uma bobeada, eu engordava um pouquinho mais. Então, eu sempre pesquisava muito sobre alimentação para que eu pudesse manter o meu corpo do jeito que eu gosto de manter. Então, era uma área que eu sempre gostei, porque eu sempre tentei viver o mais saudável possível, devido às coisas da minha genética, devido às doenças que eu observo na minha família. Foi por isso que eu entrei na nutrição. Aí, depois que eu entrei no curso, aí eu me apaixonei e disse, é isso que eu quero fazer para minha vida e é isso que eu vou fazer. Tem uma matéria... Sim, existe uma matéria. Existe uma matéria chamada Marketing e Nutrição, que você aprende a abrir um restaurante. Por exemplo, na matéria de Marketing e Nutrição, a gente faz trabalhos relacionados a como criar a planta de um restaurante de forma correta. Existem legislações que falam realmente sobre como ter um restaurante, como deve ter cada espaço do restaurante. Por exemplo, a cozinha tem que ter um espaço para lavagem de pratos, que tem que ter um tamanho dentro da legislação. Então, a gente aprende exatamente, sai de lá, aprendido, sai lá entendendo como ter um restaurante, porque a gente aprende todas as legislações de um restaurante. O nome da matéria que eu paguei foi Marketing e Nutrição. Então, a gente aprende lá como ter um restaurante, como levar a sua marca, o que a gente pode e o que não pode fazer, o que o nutricionista pode e o que não pode fazer como nutricionista. Então, a gente sabe de tudo sobre isso durante a faculdade. Fala sobre as matérias opcionais. As matérias opcionais dependem muito da faculdade, depende muito da universidade que você faz. As minhas foram sobre Libras, sobre desenvolvimento humano, sobre como fazer um trabalho acadêmico. As matérias opcionais são bem mais tranquilas, às vezes nem abordam muito a nutrição. Abordam o profissional de saúde, eu paguei também urgência e emergência, que é como aferir pressão, como atender um paciente durante a urgência, né? Que é o que todo profissional de saúde precisa saber.
Nutricionista pode receitar remédios? Não. Nutricionista não pode receitar remédios. Como eu falei, até para o nutricionista receitar um chá para você, ele precisa ter uma especialização em relacionada a isso. Mas remédios mesmo, remédios manipulados em farmácia, só quem pode receitar são médicos, certo? São médicos só que podem receitar. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu gostaria de responder. O curso tem relação com gastronomia? Super! O curso tem uma matéria exata só de gastronomia. Na matéria, a gente não tem que saber. Na nutrição, a gente não tem que saber cozinhar em si. Saber cozinhar bem, saber que a comida seja boa. Não, a gente não necessariamente tem que saber cozinhar. Mas a gente tem que saber como são os preparos dos alimentos para poder desenvolver um plano alimentar. Por exemplo, na minha matéria de gastronomia, eu falo que foi tipo um Masterchef. Foi muito legal, foi uma das matérias que eu gostei muito. Tirando a ficha técnica, que é uma coisa bem chatinha mesmo. Para mim, pelo menos, foi uma coisa bem chatinha, que eu tive bastante dificuldade. Mas a gastronomia em si, para mim, foi muito boa, porque a gente, todas as vezes, íamos para a cozinha, a cozinha pedagógica da universidade, e lá, todas as aulas, a gente desenvolvia técnicas, desenvolvia alimentos. Os alunos eram divididos em grupos e cada aluno fazia uma receita. Como, por exemplo, qual é a forma correta de fazer um feijão? Por que a gente tem que deixar o feijão de molho de um dia para o outro? Por que a gente tem que fazer o remolho do feijão, que é trocar água várias vezes? Então, é isso que a gente tem que saber da gastronomia. Tem que saber os cortes corretos das carnes, como cortam as carnes, qual é o nome daquele suquinho que sai da carne, que o povo chama de sangue? Não é um sangue aquilo que sai da carne, se chama suco cárneo. Então, a gente aprende a base da gastronomia. A gente não necessariamente, repito, precisa aprender a cozinhar. A gente tem que aprender a como faz. Tem que aprender como cortar um legume de forma correta, quem assiste MasterChef vai saber, tipo, Juliene, Bruno Aze, os cortes em geral, a gente aprende sobre a alimentação em si, sobre a característica dos alimentos, sobre a melhor forma de cozinhar os alimentos, sobre a melhor forma de deixar a carne, por exemplo, a melhor forma de deixar a carne com a textura mais molinha, por que a carne às vezes fica um pouco dura, como a gente escolhe no supermercado. Então, é isso tudo que a gente tem que aprender. O nutricionista pode trabalhar em quantas empresas? Em várias empresas. Assim, você escolhe se você quer carteira assinada ou não. Só pode de carteira assinada uma vez em uma empresa. O resto, ou você abre um CNPJ no seu nome e começa a fazer serviços para fazer um contrato de prestação de serviço para as empresas que você trabalha, para não necessariamente ter carteira assinada, ou você faz carteira assinada em um e nos outros você presta serviço, como eu falei. Você presta serviço para a empresa e não necessariamente você vá assinar uma carteira. Mas você pode trabalhar enquanto você conseguir, né? Por exemplo, você pode trabalhar de carteira assinada em um restaurante você pode ser professor de uma universidade e pode trabalhar prestando serviço para um restaurante como consultoria. Então, é uma coisa que você pode trabalhar em 2 hospitais, 3 hospitais. Vai depender de como isso é feito. Geralmente é através de contratos, que aí você não tem vínculo como carteira assinada, aí você pode. Aprende-se sobre a origem dos alimentos. Sim, a gente aprende o que cada alimento é, qual é o grupo dos alimentos. Por exemplo, se a macaxeira é de que grupo? É um tubérculo ou é uma raiz? Como se originou isso? A batata doce é um tubérculo ou uma raiz? A gente aprende exatamente tudo do início. É como se fosse uma escadinha. A gente vai aprender a base do profissional de saúde, aprende sobre os alimentos, como os alimentos se originaram e tudo o que é os alimentos em geral. Aprende exatamente o grupo dos alimentos, qual é o alimento bom, por exemplo.
qual é a gordura boa, qual é a gordura ruim, a gente aprende exatamente tudo numa base e vai crescendo aos poucos até chegar o momento que você começa a fazer os planos alimentares. Você não começa a fazer os planos alimentares do nada, você não começa a fazer uma dieta do nada. Você vai aprendendo durante o curso, como se fosse uma escadinha, até chegar no topo e fazer um plano alimentar. Soube que tem matéria de anatomia. Como é essa experiência? É incrível, é incrível. Eu gostei muito. Você tem as práticas, né, nos laboratórios. Em algumas universidades, os laboratórios são com corpo humano real e alguns não. Alguns são com corpo humano de bonecos, né? No meu não foi corpo humano real. O meu foi um laboratório com coisas de plástico, com coisas sintéticas. Mas é muito bom você aprender todos os processos. É muito bonitinho, porque mais na frente, quando você for aprender a nutrição em geral, aí você vai relembrar por que o alimento digere em tal lugar do corpo. Como, por exemplo, a digestão alimentar já começa na nossa boca. Existem algumas enzimas que quebram o alimento, vão quebrando, digerindo o alimento já na boca. Um exemplo. Não sei se vocês lembram da proteína, da estrutura da proteína lá no ensino médio. A proteína é formada por aminoácidos, certo? É formada por ligações de aminoácidos que vão se ligando até formar a proteína. Então, a digestão já começa, por exemplo, na boca, aí vai quebrando, quebra o aminoácido para que ele vá para a sua área de atuação. Então, a gente aprende isso na anatomia, na bioquímica, a gente vai aprendendo, aprende onde acontece a digestão dos alimentos, aprende o que cada órgão é, a gente aprende sobre as veias, sobre as artérias, a gente aprende sobre tudo isso, sobre todo o corpo humano, sobre como ele reage, sobre exatamente tudo sobre o corpo. Então, eu gostei muito da anatomia, muito. Como é o inglês na nutrição? Precisa ter uma base boa? No curso, não. No curso, não necessariamente você precisa ter uma base boa. Mas na vida, sim. Na vida, sim. Porque você termina a faculdade, mas você não vai terminar o aprendizado. Você tem que continuar aprendendo, porque a nutrição está sempre avançando, está sempre existindo novos estudos e existem muitos artigos em inglês. Os principais artigos são em inglês. Então, você precisa ter uma base de inglês após a faculdade para que você englobe o seu currículo, principalmente quem quer fazer residência em nutrição. Por exemplo, eu quero fazer residência em nutrição. Então, é importante que você saiba ler inglês para que você comece a ler artigos para estudar na sua residência. E na residência em nutrição, durante a residência, você aprende, você tem que apresentar trabalhos em inglês, você tem que fazer algumas coisas que demandam uma boa base em inglês, certo? Na residência em nutrição, por exemplo, quem quer ser residente tem que ter um bom currículo. E como a pessoa tem um bom currículo? Se inscrevendo em projetos de extensão, fazendo estágios extracurriculares, entrando em projeto de pesquisa como pesquisador para ter o seu nome no artigo, torcer para que esse artigo seja publicado em alguma revista de artigos, para que você ganhe pontos na hora da residência, porque a residência é em 2 etapas a prova. Há uma prova escrita sobre assuntos e tem a prova de títulos. Eu vou explicar primeiro o que é a residência, que me perguntaram. A residência é como se fosse uma especialização. Quando você se forma em medicina, para você ser um médico, por exemplo, um pediatra, você tem que fazer uma residência em pediatria. Na nutrição é quase isso. Na nutrição, se você quiser ser um nutricionista que trabalha em UTI de hospital, você tem que fazer uma residência em UTI. Para você ser um nutricionista oncológico, um nutricionista especializado em oncologia, ou você faz uma especialização em oncologia, que não existe aqui em Natal, só existe lá no Rio de Janeiro,
Ou você faz a residência aqui em Natal. No meu caso, eu quero fazer a residência aqui em Natal, lá na Liga contra o Câncer. Então, a residência são 2 anos que você passa ganhando uma bolsa, que aqui em Natal é quase 4 mil reais essa bolsa, e você trabalha na Liga dando plantões durante 2 anos e aprendendo também. Você passa por todos os hospitais da Liga. Falta 5 minutinhos, gente. Você passa por todos os hospitais da Liga, que a Liga aqui em Natal tem o Luiz Antônio, a Policlínica, são 3 hospitais. Então, cada hospital é de uma área diferente. A Policlínica, por exemplo, é um hospital de crianças, de crianças com câncer, um hospital infantil. Então, na residência, você passa por todos esses hospitais para aprender a oncologia em geral na nutrição. Então, a residência é uma especialização, sendo que você ganha uma bolsa para isso. E a prova é dividida em 2, a prova escrita e a prova de título. Se você tirar um ponto parecido na prova escrita, que parece com o ponto de outra pessoa, se você empatar com essa pessoa, o que lhe desempata é a prova de títulos, que é o currículo. É uma análise de currículo que é feita através disso. Quem tem mais estágio extracurricular, quem tem mais projeto de extensão, quem tem mais artigos publicados, é quem passa dessa prova e consegue a vaga. Como é a concorrência em concurso para trabalhar em hospitais do Estado? Muito grande, a concorrência é muito grande. Então, é importante que vocês realmente estudem bem para conseguir passar em um concurso aqui. Aqui, inclusive, abriu um curso que é para fazer os concursos especializados em nutrição, que se chama Nutrimind. Eu estou até interessada em fazer ele, que é um curso que você faz depois que se forma para conseguir passar nos concursos. Quantos pontos precisa para passar em nutrição? Eu não sei bem como é que está o ponto de corte hoje, mas dependendo eu lembro que na minha época, que eu queria iniciar a faculdade, o ponto de corte era 600 e alguma coisa. Depende muito do ponto de corte. E se você estudou em colégio particular, em colégio estadual, qual é a sua renda, depende muito disso. Mas é uns 600 e pouquinho, eu acho. Faz muito tempo que eu não faço Enem, então eu não lembro muito bem. Gente, tem mais alguma perguntinha? Falta 3 minutinhos para acabar, tá? Quem tiver mais uma perguntinha, se quiser perguntar, eu estou à disposição aqui, viu? Qual o conselho que você daria para quem vai cursar? O conselho que eu daria é que você tenha paciência, seja perseverante, seja amigo dos professores, principalmente, se esforce, não espere que a faculdade lhe dê tudo na sua mão, vá atrás, procure, não soube, tire sua dúvida na hora, leia, leia, leia. Se você achar que leu pouco, leia mais um pouco. Procure artigos, procure livros, e não se contente com pouco, para que você saia da graduação focado naquilo que você quer. Porque existem sim muitos profissionais de nutrição, existem muitos, mas bons existem poucos. E mesmo que o mercado de trabalho talvez não seja tão vasto, mas o mercado de trabalho de nutrição é vasto, mas mesmo que o mercado de trabalho seja um pouquinho difícil, quando a gente se esforça, quando a gente se destaca e dá o melhor, não existe mercado de trabalho ruim, certo? Então, durante o curso, vão existir alguns percalços, vão existir algumas dificuldades que vocês vão observar, mas não desistam. O curso é realmente um pouquinho cansativo, um pouquinho difícil, mas é uma graduação incrível, e tenham sempre amor pelo que vocês fazem, independente de dinheiro, independente de valores, tenham valores de caráter, tenham amor por tudo que vocês fazem, e façam bem.
façam direito, que se a gente der o nosso melhor, o resto é só questão de tempo que vai vir para vocês. E sejam amigos dos professores, porque os professores são a porta de entrada para oportunidades. E quanto mais você se destacar no curso, mais as pessoas vão começar a lhe perceber e vão começar a lhe ajudar, certo? E muito obrigada, gente. O meu tempo acabou aqui. Muito obrigada por essa conversa. Prossigam aí na luta de vocês diária. Eu sei que não. Desculpa, é minha cachorra. Eu sei que não é fácil, mas uma vez me disseram que quando tá difícil é porque vale a pena. Então, sigam aí e boa sorte para todos, certo? E obrigada pela oportunidade aí de ter essa conversa com vocês. Um beijo. Muito obrigada, Rayane. A gente agradece demais a galera aqui da organização, né? Eu tenho certeza que ajudou muito o pessoal que estava cheio de dúvida em relação à nutrição. E Espero muito. a gente fica muito feliz, principalmente muito grato ao pessoal que também ficou até agora, que acompanhou todos esses dias de mostra, né? Hoje é o nosso último dia, a gente fechou com nutrição e Com chave de ouro. hoje não é? E só temos a agradecer. Muito, muito Tchau. obrigada. Obrigada a vocês, viu? Tchau. Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que veio assistir nossa amostra nesses 16 dias. Espero muito que vocês tenham decidido o curso de vocês, que tenha ajudado vocês. E é isso. Aguardem por novos projetos. Até lá. Eu quero mandar um salve também para a galera aí do chat, de Rebeca Ferreira, Senhor Edson, Giovana, Ana Beatriz Fô, Sebo do Saber. Tamo junto.